Oi, eu me chamo Elano e vamos dar continuidade à aula 1 de trigonometria. Veremos hoje algumas definições, propriedades e construção de alguns gráficos de funções trigonométricas, utilizando o software GeoGebra. Ok, inicialmente vamos ver um pouco de nomenclatura, ok? Esse eixo aqui horizontal, muitas vezes chamado eixo das abscissas, né, o eixo horizontal, a gente vai dar um nome especial para ele agora quando estivermos estudando trigonometria. Nós vamos chamá-lo de eixo dos cossenos, ok? Quem é o eixo dos cossenos? É o eixo horizontal, eixo do x ou eixo das abscissas. Esse aqui, conhecido como eixo y, né, dos y, também conhecido como eixo das ordenadas, também vamos dar um nome especial para ele, tá? É eixo dos senos, tá? A partir de agora nós vamos conhecer esse eixo aqui, o eixo vertical, como eixo dos senos. Eixo dos cossenos, eixo dos senos. E também tem um outro eixo que eu tenho muito interesse em falar nesse momento, que é o seguinte. Vou pegar um ponto aqui na origem do meu ciclo trigonométrico, tá? Tá chamando esse ponto de F, né? E vou fazer o seguinte, essencialmente o ponto F é o ponto 1, 0, né? Do plano cartesiano. Eu vou traçar uma reta paralela ao eixo dos senos, certo? Passando por F. Bem, uma maneira de fazer isso no GeoGebra, você vem aqui, ó, reta paralela. Vê aqui embaixo que já aparece assim, selecione primeiro ponto e depois a reta. Então, vou selecionar primeiro ponto e depois a reta, né? Opa! Aqui. Esse ponto G foi um acidente ele aparecer. Então, essa reta aqui, que o GeoGebra já denominou de reta F, né? Ela é uma reta que ela vai ter um nome especial para a gente, tá? A gente vai dar o nome dessa reta de eixo das tangentes, ok? Tá aqui o eixo das tangentes. De novo aqui eu vou sumir com esse nome aqui dela, né? Ok, tá aí então. Resumindo, eixo das abscissas, eixo dos cossenos, eixo dos senos, é o eixo das ordenadas. E a reta passando pelo ponto 1, 0, que é paralela ao eixo dos senos, ou eixo das ordenadas, nós vamos denominar de eixo das tangentes, ok? Além disso, eu também quero destacar uma outra nomenclatura muito útil aqui para a gente, tá? Se você olhar bem o círculo, né, aqui, o círculo central na origem de raio 1, ele pode ser dividido aqui em 4 pedaços, digamos assim. Esses pedaços eu vou dar um nome para eles, tá? Esse primeiro aqui eu vou chamar de 1. Esse segundo aqui, 2. Certo? Esse aqui, vou botar um 3 aqui, em romano, né? E esse aqui eu vou botar um 4, também em algarismo romano. Eles são chamados de quadrantes, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Esses quadrantes, para você saber qual é a ordem de crescimento deles, é só você percorrer isso aqui no sentido anti-horário. Sentido horário é o sentido do relógio. Sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro, quarto.
Ou seja, no primeiro quadrante, eu tenho os ângulos, eu tenho o ângulo disposto aqui de 0 a π sobre 2, 90 graus. Aí de 90, π sobre 2 a π, 180, eu estou no segundo quadrante. De 180, que é π, até 3π sobre 2, que é o 270 graus, terceiro quadrante. E do 3π sobre 2, que é o 270 graus, até o 360 graus, que é o 2π, eu estou no quarto quadrante. Quando esse ângulo aqui está no primeiro quadrante, o ponto correspondente a esse ângulo vai estar nesse arco. Eu vou aqui apresentar o ângulo, certo? E o arco. Esse arco eu vou tomar em cima desse círculo aqui. Bem, como eu falei, se o ângulo é um ângulo aqui no primeiro quadrante, forçosamente o ponto correspondente a esse ângulo é um ângulo que mora, é um ponto que mora no arco F. Vou botar esse ponto aqui que ele vai denominar de I, certo? Note que esse ponto I, eu vou procurar aqui, ele tem coordenada 0, 1. Né? De fato, a coordenada x é 0, a coordenada y é 1. Agora, vamos imaginar que o ponto está aqui, ó, no segundo quadrante, o ângulo está no segundo quadrante, né? Então, esse ponto correspondente a esse ângulo é um ponto que mora no arco FJ. Note que J tem coordenadas menos 1, 0, né? Tá aqui, ó. A coordenada x é menos 1, a coordenada y é 0. Então, se α é um ângulo do segundo quadrante, o ponto correspondente a esse ângulo mora no arco IJ, né? Por outro lado, se o ângulo é um ângulo do terceiro quadrante, esse ângulo aqui é um ângulo do terceiro quadrante, então esse ponto correspondente a esse ângulo é um ponto que mora em cima do arco JK. Lembrando que o ponto K tem coordenada menos 1, x0 e y menos 1, né? Então, se o ponto é um ponto correspondente a um ângulo do terceiro quadrante, ele vai morar nesse arco JK, né? E por fim, se o ângulo for um ângulo do quarto quadrante, né, como esse aqui, o ponto correspondente a esse ângulo mora no arco KF, ok? Bem, eu não vou precisar desses pontos aqui agora, eu vou sumir com eles. E o que nós temos a discutir aqui? O ponto é o seguinte: quando um ângulo está, por exemplo, aqui no primeiro quadrante, né, todo ângulo, eu posso fazer uma correspondência a um ponto do círculo unitário, né? Na verdade, eu posso construir uma função que para cada número real, geralmente você coloca isso em radiano, eu faço corresponder a um ponto do círculo unitário, certo? Isso é o que a gente chama de ciclo trigonométrico. Portanto, vamos imaginar que eu tenho um ângulo aqui, né? E o ponto correspondente a ele que está no arco F, ponto aqui 0, 1, ou seja, é um ângulo do primeiro quadrante. Na escola, todo ponto do plano, a gente diz que ele tem coordenadas x e y, né? X é a abscissa e y é a ordenada. Bem, essa abscissa, esse x, ele é um cara que mora aqui no eixo dos cossenos. E a ordenada é um cara que vai morar no eixo dos senos. Se você prestar atenção aqui, ó, eu vou fazer aparecer o segmento. O segmento aqui correspondente ao eixo dos cossenos. É esse segmentozinho aqui que é o mesmo desse, tá? Note que a gente tem até o valor desse ponto aqui, né? Qual o tamanho dele? É 0,76. E também a ordenada é um cara que mora aqui, ó, em cima do eixo dos senos. Eu posso até fazer ela aparecer aqui, pronto. E tem até o valor aqui, 0,65. Então, qualquer ponto aqui
em cima do círculo, né, que é um ponto correspondente a esse ângulo, ele está bem aqui, ó. Ele tem a abscissa, ou seja, o cosseno dele é 0,76, está aqui, ó, 0,76 é o tamanho desse segmento em azul, e a ordenada, ou seja, o seno desse ângulo é 0,65, está aqui, ó, 0,65, que é o tamanho desse segmento em vermelho. Então, todo ponto do círculo unitário, na verdade do ciclo trigonométrico, ele tem uma abscissa, que é o cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo que se corresponde a esse ponto, e a ordenada a gente vai chamar de seno de alfa. Ou seja, eu vou aqui mostrar o rótulo disso, né? Tá aqui o ponto B, tá aqui, ó. Ele é um cosseno de alfa, seno de alfa. E a gente viu, o cosseno é esse tamanhozinho aqui em azul, é o tamanho desse segmento aqui em azul. E o seno, que no caso aqui é 0,65, é o tamanho desse segmento em vermelho, ok? Como a gente mostrou aqui em cima, né? Muito bem. E se eu fico girando, animando esse ponto aqui, ó, ele vai alterando. Por exemplo, quando ele chega bem aqui, que é 90 graus, eu tenho que o cosseno de alfa é 90, ou seja, o cosseno de 90 é quanto? É 0. E o seno de 90 é quanto? É 1, que são justamente a medida desses segmentos, né? O segmento aqui é 0, não saí do canto, estou no ponto 0, 0. E isso na abscissa, né, no eixo dos cossenos. E no eixo dos senos, na ordenada, eu tenho o tamanho desse segmento aqui, que é o que mede 1. E aí você continua mexendo o ponto, ó. Eu vou aqui fazer esse ponto andar, né? E aí vem, ó, ele vai mudando, por exemplo, aqui o cosseno de alfa seria em módulo o tamanho disso aqui, 0,86. Só que ele está andando agora à esquerda do zero, então por isso que fica negativo. E o seno do alfa é o tamanho desse segmento aqui em vermelho, 0,52. E continua positivo porque está acima do zero. Acima do zero aqui no eixo dos senos é positivo, e abaixo do zero aqui em cima do eixo dos senos fica negativo. E eu vou animar aqui o ponto, tá? Para vocês enxergarem isso, ó. E aí a gente fica girando aqui, sempre com essa condição. A primeira entrada, né, é um cara que mora em cima do eixo dos cossenos, ou seja, então a gente diz que é o cosseno do ângulo alfa. E a segunda entrada, que é a ordenada no colégio, é um cara que mora em cima do eixo dos senos, então a gente diz que é o seno do ângulo. Essas funções seno e cosseno, elas vão ser apresentadas em aulas posteriores, ok? São funções bem famosas, bem conhecidas, né? E a gente vai abordá-las no futuro. Mas eu acho que deu para ficar muito claro isso. A primeira entrada é um cara que mora aqui, é o tamanho, o valor desse segmento aqui, né? Que vai ser o cosseno do ângulo, e a segunda entrada é o valor do tamanho desse segmento aqui, vertical, em cima do eixo dos senos. A gente diz que é o seno do ângulo. Tomando cuidado para mudar aqui o sinal de acordo com como a gente anda aqui em cima do ciclo, né? Se eu andei em cima do eixo dos cossenos e eu fui para um ângulo aqui no segundo quadrante, esse valor, essa primeira entrada, ela se tornou um número real que está à esquerda do zero, logo é um número negativo. A mesma coisa vale para o seno. Se o seno, por exemplo, veio para cá para um ângulo, se esse ângulo, né, eu andei, veio para o terceiro quadrante, fiz corresponder a um ponto que está aqui em cima desse arco. Porém, um ponto que é correspondente a um ângulo do terceiro quadrante, o valor da sua primeira entrada ficou em cima do eixo dos cossenos à esquerda do zero, por isso que deu negativo. E em cima do eixo dos senos ficou abaixo do zero. Você vê que está abaixo, acima, tanto que esse ponto aqui, ó, é o menos 1, né? Tem valor menos 1, é abaixo do zero. Então ficou negativo. E no quarto quadrante você continua fazendo isso, né? E aí você vai conseguir ver todos os valores de seno e cosseno em todos os quadrantes, ok? Muito bem, continuando aqui, o que eu queria apresentar para vocês, além disso, né, é o seguinte, para encerrar essa coisa de noções gerais.
À medida que eu vou girando, vou andando aqui no ciclo trigonométrico, sempre lembrando que o valor do cosseno é esse em azul e o valor do seno é esse em vermelho, do ângulo, né? Você queria saber o seguinte, você poderia querer saber o seguinte, onde que o cosseno é positivo e onde que o cosseno é negativo? De certa forma eu já tinha comentado aqui, estava meio implícito, mas eu vou deixar mais claro. Se você olhar bem aqui, ó, eu estou à direita do zero. Esse segmento aqui em azul é um segmento que mora à direita do zero, no eixo dos cossenos. Então, obviamente, quando eu chego bem aqui, eu estou num valor positivo. Aí eu andei para o segundo quadrante. Quando eu andei no segundo quadrante, esse segmento aqui em azul, a extremidade dele está à esquerda do zero. Então, evidentemente negativo de fato, ó, é menos 0,87. Se você olhar aqui, vai estar 0,87 positivo. Por quê? Porque o GeoGebra ele dá a norma, ele dá o comprimento desse segmento, né? Mas só que em coordenadas isso fica negativo, por quê? Porque está à esquerda do zero. Eu andei aqui para o terceiro quadrante, o ângulo é um ângulo do terceiro quadrante, eu cheguei nesse ponto aqui, e se você perceber bem, a abscissa desse ponto, ou seja, o valor correspondente em cima do eixo dos cossenos, é um valor ainda negativo, né? E por fim, quando eu chego no quarto quadrante, eu tenho um ângulo do quarto quadrante, venho aqui, chego no ponto correspondente a esse ângulo do quarto quadrante, e percebe-se o seguinte, agora a extremidade desse segmento aqui, ela está à direita do zero, né? Então, como está à direita do zero, é um valor positivo, de fato, 0,76 positivo. Então, a gente conclui daí o seguinte, o cosseno ele vai ser positivo quando ele está aqui no primeiro e no quarto quadrante. De fato, olha para cá. Você está aqui nesse ângulo, você está aqui andando no ciclo. No primeiro quadrante, cosseno é o que? 0,82, né? Por quê? Porque a extremidade desse segmento está à direita do zero, um valor positivo. No quarto quadrante, mesma coisa. Qualquer ponto aqui que mora, que é o ponto correspondente a um ângulo do quarto quadrante, essa abscissa desse ponto, ou seja, o cosseno desse ângulo, ele vai ser sempre positivo. Por quê? Porque a extremidade está à direita do zero. Então, o cosseno é positivo se o ângulo alfa está no primeiro e no quarto quadrante. Por outro lado, se o ângulo está no segundo quadrante e no terceiro, o que acontece? Se ele está no segundo quadrante, esse ângulo está no segundo quadrante, então o ponto correspondente está em cima desse arco, e a extremidade desse segmento aqui, em azul, está à esquerda do zero, né? Logo, como ela está à esquerda do zero, vai dar o quê? Ó? Menos 0,87. É um valor negativo, né? Claro que aqui, se você olhar o segmento, ele dá o valor, a norma, o comprimento do segmento vai ser positivo, porque a norma, o comprimento é sempre positivo. Porém, em coordenadas, isso fica negativo, né? Assim como no terceiro quadrante, o ângulo do terceiro quadrante, cujo ponto correspondente está aqui em cima desse arco, esse cosseno desse ângulo vai ser também um valor negativo. Por quê? Porque o cosseno é essa abscissa e o seno é essa ordenada. E essa abscissa, por estar à esquerda do zero, vai ser um número negativo. Logo, a gente conclui que cosseno é positivo quando esse ângulo é do primeiro e quarto quadrante, e esse cosseno é negativo quando esse ângulo está no segundo e terceiro quadrante. Muito bem, aí surge a pergunta, e o seno? O seno, se você der uma olhada para cá, o que está acontecendo? Você tem que olhar sempre para a extremidade do segmento, né? O seno, no primeiro quadrante, ele também é positivo. Por quê? Porque a extremidade desse segmento está acima do zero. Eu falo à direita e à esquerda do zero aqui, no eixo dos cossenos, por quê? Porque o eixo dos cossenos é o eixo horizontal. E abaixo, ou acima ou abaixo do zero, no eixo dos senos, por quê? Porque o eixo dos senos é o eixo vertical. Então, note que quando o ângulo está no primeiro quadrante, a extremidade do segmento em vermelho, que é justamente o valor do seno desse ângulo,
ela é positiva, né? Porque ela está acima do zero. Quando eu estou no segundo quadrante, também, ó, essa extremidadezinha, ela está acima do zero. Logo, é um valor positivo. Por outro lado, quando eu vou para o terceiro quadrante, essa extremidade aqui desse segmento em vermelho, que novamente é justamente o valor do seno desse ângulo alfa, ela está abaixo do zero. Logo, é um valor negativo, menos 0,63. E quando eu venho para o quarto quadrante, mesma coisa. A extremidade desse segmento ela está abaixo do zero. Logo, por estar abaixo do zero, é um valor negativo, tanto que aqui está menos 0,61. Portanto, a gente conclui o seguinte, o seno ele é positivo aonde? Seno é positivo no primeiro e no segundo, está aqui, de fato, né? Quando você anda aqui, você vê, ó, no primeiro quadrante esse seno, essa extremidade aqui está acima do zero, então é positivo. Mesma coisa aqui, quando eu estou no segundo quadrante, a extremidade aqui desse segmento, que é o valor do seno desse ângulo, está acima do zero, logo positiva. Quando eu chego no terceiro e quarto, o que acontece? Essa extremidade aqui, que dá justamente esse valor está abaixo do zero. Logo, que é justamente o seno desse ângulo alfa, né? Logo, é um valor negativo. Assim como no quarto quadrante, o seno de alfa é esse valor aqui, que está abaixo de zero, portanto, é negativo. Por fim, eu vou animar aqui esse pontinho para você ver como é que fica isso, né? Para você analisar isso bem bonitinho. À medida que vai andando, ó, o valor em azul é sempre a medida do cosseno, né? Aí você tem que tomar cuidado com o sinal apenas, se esse cosseno do ângulo alfa ele vai ficar negativo ou quando ele está positivo. O vermelhinho é o seno, né? Quando esse seno está abaixo do zero, essa coordenada, vai dar um valor negativo. Quando está acima, como agora, do zero, vai dar sempre positivo, né? E aí você tem o ciclo trigonométrico com os seus valores, cosseno e seno. Então, tenha isso em mente. Essa primeira entrada desse ponto aqui do ciclo trigonométrico é sempre o cosseno do ângulo alfa, do ângulo correspondente, e a segunda entrada do ponto aqui em cima do ciclo trigonométrico é o que a gente chama de seno de alfa. Vamos em breve estudar, eu vou construir, na verdade, essas funções, mostrar o gráfico delas, suas propriedades, e também as outras funções conhecidas como tangente, cossecante, cotangente, etc. A gente dá continuidade ao nosso estudo de trigonometria. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, entre em contato, que estamos sempre à disposição aqui para esclarecer a vocês. Até mais!